Boa noite. Boa noite! Como Tudo está, bem? doutora? Tudo bem, e você? Tudo Eu também certinho? estou bem, graças a Que Deus. bom, que bom, que bom, que bom. Aí tá linda. Ah, você também, você é muito linda, maravilhosa. Obrigada. Você é africana também, né? Sim, sim, sou de Moçambique. A doutora é de que país? Cabo Verde, Oh, Cabo Verde. país da África, maravilhosa. É, Somos irmãs, olha só, coisa exatamente. boa. Muito bom, E muito bom, seja muito bom. muito bem-vinda, doutora. É um prazer enorme, né? Obrigada, Não só obrigada. por esse simples fato de né, é a África, mas pela mulher que a doutora é. Então, assim, eu digo, olha, deixa a convidar a doutora Leida para partilhar aqui um pouco daquilo que é a sua história inspiradora e, Obrigada. e conversar um pouco em torno deste tema que é mulheres que inspiram. Mas eu penso que assim, Exatamente. vão entrando mais pessoas com mais vagar, Sim, talvez esperarmos só vamos 10 minutos. compartilhar a live. Isso, Isso, doutora. eu vou compartilhar aqui com o pessoal. Deixa fazer o mesmo. Deixa fazer o mesmo aqui. Vou fazer aqui. Perfeito. Aqui. Opa, só vai entrando. Mas também agora, qualquer coisa a live fica salva, né? Sim, sim. Isso, eu vou deixar ela salva aqui. Ótimo, ótimo. Chamando no WhatsApp. Hoje temos algum problema aqui de internet. Eita, Isso. mas tudo certo. Ok, mas depois eu vou salvar. Vou salvar Uhum. aqui a live. Deixa eu ver, partilhar som com algumas pessoas aqui. Hum. A Tânia entrou, a Tânia. Obrigada, Tânia. Tânia é minha amiga Cabo Verde. Tá de Oh, férias que em Cabo bom. Verde, inclusive. Vamos embora. Então, se fica ao seu critério, doutora, quer iniciar agora ou quer fazer mais um compasso de espera para ver se. Vamos esperar um pouquinho, vamos Ok, ok. respirar enquanto o pessoal chega e vai acalmando a energia que está aqui. Ok, Mas aí a perfeito. gente começa logo em breve. Ok, perfeito. Daqui a pouco talvez chegue alguém surpresa. Tem um gato que do nada também pula na frente aqui. É comum, já vou avisando. Não, não, Ai, meu tá Deus. tudo bem. É. Eu já agradeço o convite. Foi realmente eu amei o tema, né? Mulheres que inspiram Sim, outras sim, mulheres. É um tema que a gente precisa assim conversar. muito, E porque precisamos unir. Quando a gente une, muito. tornamos mais fortes. Então, é um tema pertinente e eu agradeço de antemão o convite. Muito bom mesmo. Olha, quando eu estou com o africano, eu tendo a falar português mais de Portugal. E aí eu já quero já falar o português de Portugal, de Moçambique, Sim. Cabo Verde. É muito bom. Mas como é que está a ser aqui no Brasil, assim, para a doutora? Está a ser bom? Como é que está a ser, por exemplo, em termos de alimentação? Porque para mim ainda está a ser um pouco complicado, não posso É. mentir. Tem, É. tem quanto tempo aqui no Brasil? Eu já vou fazer 17 anos aqui, então eu já Eu estou só tenho bem. 2 anos, só 2 anos. Ah! É uma criança que está Sim, crescendo. Aí já só tenho 2 anos 17 só. anos aqui, então Nossa, no início, lá atrás, em 2009, talvez eu sim. tinha mais dificuldade com a alimentação. Hoje não, hoje eu como tudo e mais alguma coisa. E eu sou uma taurina que é apaixonada por comida, então como Uhum. tudo e nada diferente. E também a nossa comida é bem parecida, então foi uma coisa tranquila. O que me deixou mais triste quando eu cheguei é a temperatura. Eu odiava esse calor. É. Depois eu moro aqui no Nordeste, é muito quente. Mas aí agora também já faz parte, eu tô tranquila em relação a isso. Enquanto que para mim, em termos de alimentação, ainda É difícil?
É complicado. Eu ainda sinto muita falta daquela comida moçambicana. Eu até quando cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu perguntei é se eles tinham chima, que é o que nós fazemos lá em Moçambique com farinha de milho. Sim, Então, eu encontrei algo que se assemelha, não assim a 100%, mas que pelo menos assim sim. está. É. Então, eu fiz, só que ainda assim falta aquele Falta, toque. falta. Os ingredientes não Ainda são os falta aquele mesmos. toque moçambicano. Mas é, falta, falta, sempre falta. Então, às vezes, a gente aproveita as viagens, né, e traz as coisas de lá. Porque aqui não É tem. exatamente isso. É. Mas aí depois também a gente acostuma com o que tem e vai-se Uhum. embora e vai adaptando. E a gente acostuma. Você tem 2 anos ainda, é pouco tempo. É, Mas só são depois. 2 anos. É, são 2 anos. E qual estado do Brasil você tá? Eu tô aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte. Ah, legal. Eu Sim. tô em Maceió, Alagoas, Nordeste, é bastante quente, mas é Já uma ouvi cidade algumas pessoas comentarem maravilhosa. que faz assim, é muito quente aí, É, mas é uma das cidades mais lindas do Brasil, tá? Eu né? já sou, eu já sou suspeita para falar de Maceió. Minha sereia, Maceió, Alagoas, eu amo esse lugar. Eu já estou aqui, eu moro aqui há 17 anos praticamente. Sim, E é o já meu sou. lugar, Sim. assim, segundo lugar preferido. E não, que bom mesmo. Vamos embora. Mas vamos nos acostumando, é assim, que realmente é muito difícil sair de casa, ir para um outro país, ter que se acostumar com uma outra cultura. Mas viver é isso, assim, eu penso que viver é isso, nós estamos em constante, né, estamos aqui para aprender, para conhecer Com novas pessoas. certeza, Sim, então temos que estar muito abertos a isso. Difícil é numa primeira fase, mas é com o verdade. passar do tempo vamos nos acostumando. É isso que admiro, inclusive, nós mulheres africanas que Uhum. saímos bem novinha, com 18, 19 anos, 20, Sim, para embarcar nessa viagem que é a uhum. vida, de E certa sim, forma. Passamos por muitos perrengues que só a gente sabe, a gente é pode até verdade, contar, doutora. mas pouca gente vai saber. Então, Sim. assim, isso me admira também bastante, nós mulheres africanas. Uhum. É uma aventura gostosa, de certa forma, que Sim, faz todo sentido aí com o tempo. Eu hoje, que já estou há um bom tempo, falo assim, valeu a pena percorrer. Não, não me sim. arrependo, não. Faria de novo, de novo, de novo. Eu amo E isso. que bom. E é Que bom. nossa força, isso aí é nossa, sabe? Vamos Uhum. embora. Sim, E uma curiosidade, doutora, no país da doutora, como é que chamam as tranças? Porque assim, é a mesma coisa, só que em Moçambique nós chamamos de mecha. mexa. Acho que Sim, é trança. É porque eu também nem estou por dentro dessas coisas, mas eu acho que é trança. Vamos fazer trança, é trança, é trança. sim. Assim, Sim. eu estou mais acostumada a ver é trança, mas assim é mecha. Ah, vou traçar mecha, então Mexa. já coloco Ah, vai assim, dançar mecha. mexa. Ah, Uhum. ok, legal. Mas a gente fala trança mesmo, trança. É que aqui Não, muitas pessoas perguntam como é que se chama isso no seu país. Já eu tenho que explicar, assim, é trança, nem como tal, mas nós falamos, é muito comum, nós falamos, já vou fazer assim, vou colocar mecha, vou então falar nós uma falamos mexa. assim. Ah, ok. É bonito. Eu acho que já ouvi também esse termo, mas a gente, eu acho que Sim. fala mais sobre trança. Vou colocar uma trança, vou colocar trança nova, vou trocar de trança. Uhum. Então, é Particularmente isso. eu amo este tipo de trança e amo É, muito, muito que bom, que bom. mesmo. É nossa identidade também, o E, nosso cabelo, sim, nossa aceitação. E que bom que a gente exatamente. consegue ficar. Eu costumo dizer que conseguimos ficar bonita com qualquer tipo de trança, qualquer tipo de Ai, mecha. concordo plenamente. Não é? Eu concordo Muito bom. plenamente, doutora. Tá bom, que bom, é É verdade. muito mesmo. Tem uma, nós assim, africanas, temos aquela particularidade de, temos aquela habilidade de até fazermos tranças em nós Sim, mesmos. Por exemplo, eu é. fui sozinha. Ah, que Sim, legal! e eu precisei, isso quando eu vim aqui ao Brasil, eu pesquisei alguns lugares onde eu poderia fazer. Aí eu vi, não, deixa eu tentar fazer sozinha para ver se eu Sim. consigo ou não. Fiz pela primeira vez, eu disse, eu consigo. Agora a segunda, eu disse, agora sim. Que É que legal. eu não Já faço eu não sei fazer sozinha. esse tipo, eu sei fazer com o meu Sim. próprio cabelo. Ah, Mas sim, essa que aqui, por exemplo, foi bom. minha amiga africana também que Sim. fez, de Guiné-Bissau. Ela tem um salão de cabelo aqui que tu faz trança. Que E bom, que aí ela bom. me faz. Eu estou começando agora. Antes eu não fazia, agora eu estou fazendo com mais frequência. Sim, sim. Mas eu mesma não sei fazer com esse tipo de cabelo. Agora, com o meu próprio cabelo, eu consigo fazer, trançar tranquilamente. Ah, sim. É que Isso aí essa, eu é diria da que é um gente. dom de nós, É nós verdade. africanos, essa habilidade. Eu acho Eu muito acho mesmo, de também. verdade. Eu acho Muito. também. Assim como as nossas roupas, né?
Sim, africanas. eu acho Nossa Senhora. muito bonito. Eu até trouxe algumas, eu não sei como é que Sim. chama assim no país da doutora, mas assim, os amigos chamamos de capulana. Capulana. Capulana, isso. Capulana. É Angola, A não gente sei fala se roupa tem o mesmo africana. nome. É, não sei se tem o mesmo nome, mas assim, Moçambique nós chamamos de capulana. E eu acho Uhum. muito bonito mesmo. Realmente, realmente. E eu lá em Cabo Verde, eu não usava essa roupa. Também eu era, Uhum. né, adolescente, criança, enfim. Aí quando Sim, eu uhum. cheguei aqui, eu falei, caramba, eu preciso dessas roupas, essa é minha identidade, é o que me representa, o que me deixa mais linda. Aí eu comecei a produzir essas roupas, comprar, fazer, a minha irmã trazer. Então, hoje eu uso e uso com orgulho, eu uso com uma satisfação. Eu falei, meu Deus, realmente, nos representem muito. Mas a gente não tem um nome específico, não, é roupa africana. Roupa Não, africana. eu também gosto. É que nós temos assim a capulana que nossas mães lá em Moçambique nos ensinam que nós, enquanto mulheres, precisamos assim usar a capulana, Ah, seja para verdade. sim, sempre seja para colocar assim na cabeça, para fazer o Sim. vestido, ou para nos protegermos mesmo do frio, é para várias assim, várias coisas. Ah, Então, que legal. Muito é, eu bom. cresci ouvindo a minha mãe que sempre seria muito importante andar com uma capulana, porque nós somos mulheres, nós nunca sabemos o que pode acontecer fora de Sim. casa. Sempre tem Então, uma sempre, capulana. sim. Então é muito bom. Eu então ando com a minha capulana Amei, todos os amei. dias. Nossa, essa cultura, é valores, é coisa linda Muito, demais. Muito muito bonito. mesmo. De verdade, é verdade. Não, é o Muito que eu costumo bonito. dizer aqui, que eu tenho muito orgulho realmente de falar que eu sou africana, sou moçambicana, e falo Hum, com muito, mas muito orgulho, de que verdade, bom. porque é que, em resumo, a nossa cultura é muito bonita, de verdade, doutora, muito. Claro que é, claro que Assim, é. as pessoas deveriam se dar mais aquela oportunidade de pesquisar e conhecer, e eu penso que iam conferir que realmente, olha, a cultura africana é É rica. É muito rica, é rica, muito, espetacular, é linda, é maravilhosa. Não é porque a gente somos muito. africanas, a gente meio que suspeita falar, mas assim, vamos tirar esse lado e ver de fato a beleza que Sim. tem dentro do continente africano. Porque, Uhum. inclusive, eles acham que a África é uma coisa só, é um país, é um Sim, lugar, sim, é um terreno só. Meu Deus, se sim, for pesquisar de fato, vai ver a beleza que é. Claro que em todo o continente, em todo lugar do mundo, vai ter as duas diversidades, vai ter lado pobre, sim, lado ruim, mas também tem riqueza, tem cultura, tem valores, tem coisas muito. incríveis e coisas para serem passadas de geração em geração e aprender também. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa falar mais. Agora, É, inclusive, tá se falando muito sobre o país da África e não só a África em si. E ver que, uhum, tipo assim, hoje, principalmente a questão do TikTok, né, da sim, internet em si, viralizam músicas, por exemplo, africanas que todo mundo tá cantando. sim. Eu acho que é uma moçambicana, a Nair, que canta uma Não, música é angolana, angolana, isso. pronto. E aí, essa música todo mundo fala assim, às vezes o pessoal, Aqui no ônibus, então, eu vejo várias pessoas assim, gostam muito das músicas dela. isso. Muito. E Tá, aí eu viralizou falei, que muito bom, aqui, que bom. muito. E É verdade. muito bom mesmo. E são um E dos tem essa questão exemplos de mesmo vários. de. Sim, doutor? Sim. Não, eu falei, isso são um dos exemplos, né, de várias Ah, outras sim. coisas que a África trouxe, de certa forma, para a sociedade de uma forma em geral e conhecer. Que não é só aquela coisa triste, aquela pobreza, que tem Uhum. também, a gente não pode negar, mas também Sim. tem pessoas inteligentes, que estão pessoas capacitadas, que estão pessoas incríveis, talentos, enfim, tudo isso a gente se encontra lá. Eu achei muito interessante essa última parte que a doutora falou, porque quando eu faço algumas palestras aqui, porque eu estou nesse movimento de fazer palestras mesmo em Sim, termos assim, cultura africana. Uma das coisas que eu gosto de ressaltar é que, olha, nós temos aquela parte, sim, que é aquela parte, que infelizmente é aquela parte pobre, que nós vamos encontrar em sim. qualquer parte do. Qualquer lugar do mundo. Sim, mas também nós temos aquela parte rica, temos pessoas super inteligentes no continente africano. Sim. Por uma das coisas que eu percebi, fora a questão de se achar que a África é um país, tem muito aquilo de nós não temos universidades. Há muito se acredita que os africanos que são formados, a maioria não se formou no continente africano, se formou Uhum. fora, assim, fora do país. Tanto é que algumas pessoas até me perguntaram se eu fiz a psicologia, que o Brasil disse, olha, não, eu fiz a psicologia em Moçambique, numa universidade em Moçambique, então Ah, que legal. aquilo foi um choque, porque realmente a ideia que se tem é que não tem universidades, não É. tem carro, não tem absolutamente nada. Eu acho que Perguntou seria. coisas simples, sim, como assim? Sim, É.
Mas aos poucos a gente vai desmistificando, né? Sim, sim. Essa questão toda. E hoje eu acho que muita gente está sabendo que não é o que estavam falando, não é Uhum. exatamente isso, e que tem tudo. A gente tem que ter muita paciência em É, explicar, porque senão a gente também pode, pode inclusive ficar irritado, porque pergunta coisas simples. Tem tomate lá? Coisas assim. Mas tomate, gente, pelo amor de Deus. eu também toda razão. Porque, olha, é realmente essa questão da paciência, há que se Sim, ter muita tem que paciência. ter. É cada pergunta que aparece que Eu às falei, vezes eu meu penso, olha, será que é Deus. para testar a nossa paciência? Mas tem que respirar, porque se a gente não Sim, explica, sim. eles não vão aprender. Porque, Sim, infelizmente, aqui na escola, aqui no Brasil, em alguns lugares, pouco se fala sobre o continente africano e o que sim, tem lá. Então, é normal o pessoal não saber. E aí eles sim, perguntam, eu sim. vou ter que explicar com muita paciência, várias vezes e várias vezes. Ah, Tem que ter eu essa explico paciência. assim, várias vezes, mas por dentro digo, meu Deus, é que é cada pergunta, mas Sim, também há que ter essa paciência. Tanto é que eu te pergunto algumas pessoas se, no ensino médio ou fundamental, se eles pelo menos estudam um pouco daquilo que é a história do continente sim, africano. Alguns falam que sim, outros que não. E uma é. das pessoas que assim, que eu posso dizer que até me surpreendeu, como eu também sou professora aqui, doutora, então eu sempre Que gosto de legal. fazer essa pergunta né, antes Sim. de iniciar a aula. Inicial. Qual é a ideia que vocês têm do continente africano? Eu recordo que tem uma aluna, que inclusive o nome dela é Giovana, ela falou que a África para mim é o berço da humanidade. Ponto. Quando Ah, ela falou coisa isso, doutora, eu linda. disse, não precisa falar mais nada. Não Ganhou, ganhou precisa. 10. Sim. É o Não berço da precisa falar mais humanidade. nada, minha querida. E eu pedi que todos, assim, dessem uma salva de palmas, porque, sim, senhora, é raro encontrar É, alguém que vai responder, olha, né? África Ensino é... médio, é verdade. Sim, porque a maioria tem ainda aquela concepção realmente de África é pobre, não tem carro, não tem universidade. Então, Sim. assim, encontrar alguém no meio dessas pessoas que e fala, olha, África é o berço da humanidade, para mim Pronto, não é precisa de dizer mais tirar o nada. chapéu. Não precisa. Então, assim, Ah, há pessoas que também têm esse conhecimento, há que também sim. nós utilizarmos disso. Mas, enfim, estamos aqui para isso, doutora. Vamos Exato, cuidar, exato, então. exatamente. Eu vejo, inclusive, uma evolução bem grande, assim, antes as pessoas perguntassem, você é de onde? Eu falo assim, sou africana. E Uhum. aí, hoje, as pessoas me perguntam, mas de qual país? Aí eu Sim, fico muito aí, feliz. Caramba, que sim. legal, porque às vezes até é de provocar mesmo, quando ela faz, você é de onde? Eu não falo que eu sou diretamente de Cabo Verde, eu falo, eu sou africana, mas de qual país? Eu falei, me Uhum. ganhou. Sim, E aí, sim, muito é bom, muito bom. isso. E sabe, Sim, nós nos sentimos tão bem quando encontramos alguém que tem conhecimento. Assim, vamos lá, por exemplo, é um brasileiro, tem sim, conhecimento sobre o nosso continente, dá aquela sensação de, é que bom, verdade. encontramos alguém que pelo menos estudou né, sobre o Sim, nosso verdade. continente e a conversa flui Flui, flui, naturalmente. flui perfeitamente. E é incrível, isso é incrível, incrível Muito mesmo. mesmo, muito. É. Ah, mas viva, viva nosso continente, viva a África, viva o Brasil também, Viva a que a nossa gente está aqui. mamá Eu amo o África. Brasil também, eu falo que é meu segundo país no mundo. Sim. Eu só conheço, de fato, Cabo Verde Uhum. e o Brasil, não conheço mais outro país. E eu adoro esse lugar. Eu costumo dizer que o Brasil é um país de oportunidades, um país onde, se Uhum. você tiver foco, você consegue, você vai longe. Então, é um país do meu coração também, ó, Brasil. Ai, meu Deus, muito bom. Não, Não, mas que eu não tô bom, conseguindo ver doutora, se alguém encontrar tá entrando outras na live. Eu pessoas. não tô conseguindo ver. Você tá conseguindo ver? Eu não O vi que, se alguém doutora? entrou. Eu não tô conseguindo ver se alguém tá entrando na live, mas a gente segue. Eu já queria comentar isso, que assim, como eu já fiz algumas, o que eu já Uhum. percebi é que às vezes aqui não aparece, não pode aparecer, mas às vezes Ah, pode não aparecer, e pode se dar o caso de muitas pessoas entraram, mas aqui não vai contabilizar. porque não tô vendo ninguém, só tô vendo você. Nem os comentários aparecem, mas vamos embora. Vamos seguir o fluxo. Como se Que tivesse beleza. nós duas conversando. Tá ótimo, assim, inclusive. É bom, porque não vou saber quem tá aí do outro lado. Ah, muito bom, muito bom. E aí agora eu tô sentindo como se estivesse em casa, já tô com vontade de cantar já. E eu tô em casa. Entre uma pausa e outra, eu gosto muito de cantar. A doutora gosta de cantar também. Mas eu não canto bem, não. Inclusive, a minha mãe fala, Leida, Carla, você não sabe cantar. Mas eu vivo cantando, eu vivo cantarolando, eu amo música, eu amo Ah, que louvor, bom. então é uma coisa que me deixa viva de certa forma.
E aí agora levantaria, eu vou orar. A música Essa da música é Lírio. muito bonita. É, muito, muito, Muito muito, muito. bonita mesmo. É, eu amo, eu amo. E eu não É sei se eu estou verdade. em erro, mas parece que a Nair esteve aqui no Brasil, assim, não posso. Ah, Esteve, sim. esteve. Foi, Sim, esteve. muito, uma música Parece que muito esteve em bonita São de verdade. Paulo. É. Sim, E o pessoal abraçou demais ela. É uma música que o Brasil acolheu e foi fantástico. E às vezes o pessoal, como, não sei se lá acontece muito, todas as africanas aqui juntas falam assim, você se parece, você é a sua irmã. Então o pessoal, inclusive os meus pacientes falam assim, ela parece muito com a senhora, doutora. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi a mulher. Aí meu pai assim, lembra muito, muito a senhora. Eu falo, tá, uhum, beleza, mas eu não conheço não, eu só vi ela pela internet. Mas sim. muito bom, muito bom. E que bom, assim, ver uma irmã, assim, angolana, estar a conquistar, assim, um espaço muito Sim, grande. É um orgulho muito grande, de verdade, muito. é Eu vejo verdade. várias pessoas o tempo todo a escutar as músicas delas. Quando eu ouço, eu fico, e graças a Deus, porque, assim, é aquilo, tem muito a ver com esse tema que nós vamos falar aqui, olha, doutora, você se alegrar pela conquista de uma outra mulher. Eu até Exato. posso não conhecer a ela pessoalmente, mas só pelo simples fato É. dela ser uma irmã nossa, né? Uma irmã africana nossa, já dá aquele orgulho de, é isso Nossa mesmo, Senhora, eu já muito, sou aquela que vibra com as mulheres. Eu costumo dizer assim, eu sou o time das mulheres, tá? muito. Independentemente de quem seja, eu sou o time das mulheres. Ainda mais as Sim, minhas mulheres, são mulheres africanas. Nossa Senhora, é aquela frase, não é clichê. Quando uma vence, todas nós vencemos juntas, exatamente, não é? exatamente. Eu acho muito bonito, de verdade. É, E uma das coisas que eu até percebi é que, doutora, antes de eu colocar as mechas, né? sim, E assim, eu saía de casa assim com o cabelo afro. Eu percebia que as pessoas, principalmente as mulheres, paravam, elogiavam aquilo. Eu comecei a ver que, olha, aquilo muda muito o dia de muda, alguém. Eu senti assim na pele, de uma forma, no sentido muda, positivo. A cada é, elogio, doutora, mudou o meu dia muda. por completo. E principalmente porque eram elogios que vinham de outras mulheres e Mulheres, mulheres brasileiras, porque olha, uma coisa é eu receber um elogio de uma mulher assim, moçambicana lá em sim. Moçambique. Agora, em um outro país, uma mulher parar para dizer, olha, eu te acho bonito, tu pareces uma modelo. Ai, não, doutora, aí o coração fica, Aí o coração acelera, o fica bom demais, né? coração acelera, de verdade, é muito de Mas é essa verdade. cultura que a gente precisa criar, de Sim, fato. aham, Não rivalidade, mas sim isso, cumplicidade, sabe? uhum, No lugar de odiar, elogiar, muito, sabe? Colocar muito. outra mulher para cima, porque não te diminui, não. Só que a gente precisa muito conversar sobre isso, né? Precisamos muito, inclusive, porque é que essa rivalidade é como se é uma coisa estrutural, não é natural. Porque Uhum, ter essa rivalidade entre as mulheres não é, de certa forma, algo natural. Então, se não é uhum, algo natural que for imposto, a gente pode desmoronar, tirar. ok, Então, isso cabe a nós, mulheres, isso. juntarmos, como a gente fala no crioulo, juntamão, juntar a Uhum. mão, sabe? Então, é isso, torna mais fácil. Eu costumo dizer que eu acho que a gente já está entrando no tema já, né? Não fica à vontade, doutora. A gente volta ali no tema. Não, eu Eu acho muito costumo. interessante, a doutora falou assim, essa conversa vai ser descontraído, vai facilitar, Sim, tá está muito bom, assim, sendo. sim. Está sendo ainda mais do que eu não sei quem está lá, eu só sei que você está Aí nós aqui. já podemos iniciar assim. Perfeito, perfeito, perfeito. Sim. Então, assim, eu costumo dizer que a mulher, de certa forma, é aquela que sustenta a sociedade. É a Uhum. mulher que gera, é a mulher que educa, é a mulher que lidera, é a mulher que Isso. cria. Então, se a mulher tem toda essa potencialidade, por que não usar, de fato, para construir ou mudar completamente a sociedade? Porque quando Uhum. a mulher educa e cria de uma forma incrível, já muda o conceito na família, já muda a comunidade, que indiretamente muda a sociedade e muda o mundo de uma forma geral. Ou seja, a base, a mudança da sociedade está nas nossas mãos. Só que eles Isso. não estão preparados para essa conversa. Porque o que acontece? Porque há muitos anos, né, séculos atrás, existiu essa rivalidade, porque a mulher sempre foi comparada, sempre, a que é mais bonita, a que é mais Isso. jovem, a que é mais boa esposa, mais boa mãe. Então Uhum. sempre existiu essa comparação.
E essa comparação, de certa forma, criou uma insegurança e não identidade das mulheres. A Uhum. mulher começou a ficar mais insegura porque Isso. começaram a se comparar. Ah, eu sou mais isso, eu sou menos isso, não sei. Uhum. E aí adoece. A sociedade está adoecida. Todas inseguras. Eita, a internet. Travou um pouquinho. Ah, não, agora isso, agora voltou. Isso. Voltou. Isso. Então, de certa forma, Uhum. é isso que está acontecendo. Essa rivalidade, essa comparação, tornando as mulheres, de certa forma, inseguras, tendo essa Uhum. insegurança o tempo todo, tem quem é melhor, quem faz isso melhor, quem é melhor, e sempre como se fosse um troféu. A mulher que está aqui no topo, vamos ver quem consegue me tirar. Mas não é É, assim. Não tem é. muito disso, infelizmente. Não é. Muito. A doutora assim falou algo muito importante, que essa competição negativa traz muita Negativa. insegurança para várias mulheres, muita insegurança de Exato, verdade. exato. E é por isso que eu falo, inclusive, com propriedade, porque eu recebo mulheres muito no meu consultório, Ah, sim, mulheres doutora. com insegurança que acabou Sim. adoecendo emocionalmente. Então, Uhum. estamos, de certa forma, com essa rivalidade, com essas comparações, estamos adoecendo as mulheres. E Isso. a mulher doente não consegue evoluir. E aí, quando cria essa rivalidade, essa Uhum. insegurança, e automaticamente uma questão emocional para se tratar, uma doença emocional, e aí não resta energia para, por exemplo, questionar a sociedade, Sim. para discutir, por exemplo, a diferença salarial, discutir, por exemplo, sobre as violências, discutir Uhum. sobre a política, porque ficou esgotada, a mulher está esgotada, se Sim. competindo entre elas. E Uhum. aí é que eu falo, alguém está ganhando quando as mulheres se competem. Então É, precisamos ser sábias. E eu falo com propriedade, nós mulheres somos o ser mais sábio da face da terra. Só é precisamos entender isso, isso e doutora. unir. E unir. Quando nos unimos, meu Deus, não tem para Meu outra. Deus, me sim. Não é? Então, assim, é bem claro para mim de que eu falo que essa comparação, porque também o que acontece? Desde a antiguidade existiu sempre poucos espaços para mulheres. Isso, é Poucas verdade. mulheres foram, né? Poucas mulheres Uhum. foram para a faculdade, poucas mulheres foram escutadas, poucas Uhum. mulheres foram líderes. Então, Sim. quando uma consegue ser escutada, ou então conseguiu alguma coisa, aí as outras vêm com tudo. Meu Deus, eu vou competir. Mas Sim. não é sobre ela competir com ela. É porque o espaço que sempre nos deram foram limitados. É. Então, de certa forma, a sociedade. Por isso que eu falo que é uma rivalidade estrutural e não natural. Foram Uhum. impostos, já está intrínseco. Já está, Isso. porque tem poucos espaços para as mulheres brilharem, por exemplo. Uhum. Então, claro que vai ter rivalidade, vai ter competição, porque eu quero chegar lá. Só que não Isso. é sobre duas mulheres aqui. É sobre o espaço que nos cabem, sobre os lugares que estão nos dando pequenininho demais para a gente se competir. Ou então, Uhum. não tem como. Porque se a gente for comparar, por exemplo, tem poucas mulheres policiais, né? Uhum. Antigamente, quase não tinha. Ou então, por exemplo, mulheres advogadas, mulheres professoras, sempre foi, né? Estou falando de antiguidade. Hoje, graças a Deus, essas coisas estão mudando. Porque, Isso. como falo, a mulher começou a entender que, tendo a raciocínio, tipo, pensar, raciocínio lógico, base, somos ser pensantes, somos inteligentes. Se eu unir com ela, o que me tira? Nada, velho. Só acrescenta. Só Isso. acrescenta. Exata. Então, não tem por que a gente brigar. Quando a gente une, a gente vai muito mais longe. E eu concordo plenamente, doutora, e sem contar que cada mulher, enquanto assim, ser humano, tem sua particularidade, Exato. tem seus encantos. É só uma questão mesmo da pessoa olhar, olha, assim, pensar, olha, eu sou uma mulher e eu tenho os meus encantos, não tem por que eu bater a minha cabeça e tentar competir com Sim, X, Y, Z, ao invés de fazer esse movimento. Vamos lá, por exemplo. Olha para ela, como é que eu posso aprender com ela para chegar, por exemplo, no nível que ela está? Vamos lá, por sim, exemplo, a doutora é psiquiatra. Pode existir uma outra mulher que sonha em fazer a mesma formação. Ao sim. invés dela fazer aquele movimento de olhar para a doutora com um olhar assim, esse olhar mesmo de rivalidade feminina, Sim.
quanto ela tem a ganhar se olhar para a doutora Leida e pensar, olha, eu posso aprender com a doutora Leida, eu posso, inclusive, procurar ela, conversar, entender Sim, como é que ela chegou até esse nível, o que que eu posso fazer para exato, chegar. Sim, então é esse movimento que eu penso que realmente nós poderíamos fazer, porque a doutora falou algo muito importante, a insegurança, essa competição traz vários problemas, traz uma exato. insegurança muito grande, doutor, muito grande. E hoje em dia, principalmente os mais jovens, estão Sim, muito nesta guerra né, as mulheres, né, mais jovens, muito nesta guerra de sim, querer competir com a outra, é, infelizmente. infelizmente. Infelizmente mesmo. É o que me dói, inclusive, porque, Sim. como eu falo, se as mulheres perceberem a força que nós temos, a potencialidade que nós temos, vamos levantar essa sociedade e construir um mundo melhor. Porque, como eu falei no início, é a mulher que educa, é a mulher que criou, é a mulher que gerou, é a mulher que lidera uma família, de certa Sim. forma. E a mulher tem uma coisa que é particular nosso, que Sim. é a sensibilidade de mulher, os Uhum. hormônios de mulher. Sim. Porque não é Sim. só por si só a gente pode. Porque eu falo, olha, a sensibilidade que a gente tem, o olhar que a gente tem, é genuíno, é instintivo. A gente já nasceu com isso. Uhum. Então, por isso que eu falo que você não nasceu com essa rivalidade. Foram impostos, foram colocados no seu colo, entende? Porque o espaço que nos deram foram poucos. Ok, vamos ter que ir. Quem vai chegar lá primeiro? Isso. Entende? Então, assim, antigamente, as mulheres não estudavam. Eu tenho a história, inclusive, da minha mãe, que os pais não queriam, ela é a primeira filha, né? Oh, Não queriam sim. colocar, e minha mãe não sabe ler, não sabe escrever, porque naquela época a mulher não Sim. pode ir para a escola, não. Entende? Então, assim, foram coisas que hoje, graças a Deus, a gente já mudou bastante. A É. sociedade, de certa forma, já evoluiu nesse sentido. Mas ainda Uhum. assim, existe essa questão de competir. Só que, não, gente, o caminho não é esse. Não É é como, é mesmo. como, é como você mesmo estava falando sobre mulheres que inspiram outras mulheres. Vamos Sim. segurar na mão e ir juntas. Porque quando a gente vai juntas, vai mais longe, vai mais firme, vai mais inteira. É uma Uhum. amparando a outra. Porque Uhum. esse é o caminho. Esse é o Isso. caminho. Mulher amparando as outras mulheres. Uhum. Porque nós, como eu falei, a gente tem o que é nosso instintivo de proteção, de cuidar, o nosso hormônio de coisa que a gente usa, o coração para agir, sabe? Uhum. Então, se a gente usar isso também com as outras mulheres, aí outras mulheres vai usar com outras mulheres, aí vai disseminar dentro da família, com o filho, com o esposo, com o marido. E aí, olha agora, olha como a sociedade está, olha como estão nos aceitando, Sim. olha a igualdade chegando, né? A questão de política, mulher de igual para igual na sociedade, ou então essa diferença salarial que existe não vai existir porque a gente Sim. está combatendo e falando sobre isso. E aí, olha o que a gente conseguiu. Conseguimos mudar uma Sim. sociedade inteira, não é? Então, só tem Muito. vantagens. Eu não vi nenhuma desvantagem até agora, Não, entende? muito mesmo, muito. Eu achei interessante, assim, quando a doutora falou nem da mãe da doutora, essa questão. Sim. E vamos lá pensar o seguinte: como é que a doutora vê o coração da sua mãe neste momento? Vem, olha, infelizmente eu, enquanto mãe, não tive essa oportunidade de poder Hum. me formar, mas vendo a filha hoje em dia psiquiatra. E como é que a doutora vê o coraçãozinho, assim, da sua mãe? Qual é a visão que a doutora tem com relação a isso? Nossa, inclusive seria uma das coisas que, tipo assim, se eu falasse para falar mulheres que me Sim. inspiram, seria uma das mulheres, a Isso, minha isso. mãe, entende? Porque a minha mãe não sabe ler, não sabe escrever, Uhum. mas tem uma inteligência, tem uma sagacidade, tem uma esperteza, tem uma delicadeza. A Uhum. minha mãe, ela liderou a família inteira. Eu costumo dizer que a Nossa. minha mãe era militar da casa, era o líder, era que ditava ordens. A Uhum. gente nem respeitava o nosso pai, porque quem mandava, inclusive no nosso pai, era a minha Uhum. mãe. Então, assim, se você tiver essa firmeza, tiver essa sensibilidade, você constrói homens e mulheres para o futuro. Então, hoje somos o que somos, porque tivemos uma base, tivemos uma mãe, como a minha, Isso. como a sua, com certeza também. Mamãe Uhum. africana raiz, mamãe que não deixa. Muito. A minha avó também seria uma das mulheres, a mãe da minha mãe, Isso. que me inspira. A minha avó,
Ela tem 94 anos hoje e pequenininha, eu acho que tem 1,50 m alguma coisa, 51 ou 48, bem pequenininha. Então, assim, e ela, a minha avó, quando para falar, inclusive eu costumo dizer que talvez essa nossa sagacidade, a inteligência de chegar na faculdade e conseguir assimilar e esperteza, a gente pegou da nossa avó que nem foi para a escola. Ela fala Sim, assim, né, na língua crioula, ô Belinho, Beli. Então, tipo assim, vamos, vem cá, ou escuta aqui. A gente se para escutar. E ela tem coisas a dizer. Entende? E a gente fala assim, caramba, que inteligência, que sim, esperteza. E não é sobre a escola, não é sobre faculdade, é sobre a mulher em si. A potencialidade da mulher, que já é intrínseca, que já nasceu com sim. ela, Uhum. entende? E é fantástico isso. E eu creio também que você, para falar da sua mãe, como é Sim, que é muito, ver você muito. nesse lugar? E a doutora tocou também agora num ponto muito, assim, muito especial, que eu já cheguei a analisar isso, que as mães africanas têm algo Sim, muito especial mesmo. São vários ensinamentos que elas têm que... sinceramente, que eu diria assim, que mesmo na escola eu penso que tem algumas coisas que eu nem aprenderia. Porque a minha mãe, por exemplo, aprendeu da mãe dela, assim sucessivamente. sim, Então tem coisas que eu vejo que, olha, se eu tivesse que aprender isso na escola também, levaria muito tempo. Mas a minha mãe verdade. sim, mas a minha mãe tem aquela capacidade de explicar as coisas assim, com mais facilidade, porque realmente Uhum, são vários ensinamentos mesmo que elas têm. Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe também, se eu pudesse colocar assim, mulheres que me inspiram, a minha mãe sim, seria uma delas, pelo simples fato também. Primeiro, porque é mãe, né? É mãe. sim. E segundo, por tudo aquilo que ela fez, que ela faz, que eu penso assim, que ela vai continuar a fazer por mim, para Sim. minha irmã, porque eu tenho uma irmã que está em Moçambique. Então, Ah, que assim, e ela legal. faz um papel de mãe e pai ao mesmo tempo, também tem essa particularidade. Então, hoje em dia, doutora, eu olhar para minha mãe, ela olhar para mim, esse movimento que nós fazemos, se eu pudesse assim, dar um nome, seria orgulho de Com ambas partes. Por certeza. quê? Porque ela olha para mim e vê que, olha, minha filha, eu É consegui minha fazer com filha. que ela se formasse, hoje ela está É aqui. verdade. Ela passa esse orgulho para mim e ela pode, em algum momento, também servir de inspiração para outras pessoas, assim como a doutora também se formou. Pode, eu creio que assim, que serve de inspiração para outras e outras mulheres. Então, isso é muito, muito bonito mesmo de se falar, olharmos É, assim para as nossas mães enquanto mulheres, nos inspirarmos nelas e aprendermos, porque exato. realmente as mães africanas têm muita coisa para ensinar. Com certeza, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma mesmo. Mas, assim, eu costumo dizer, inclusive, que as mulheres, se for pensar nas mulheres que me inspiram, são mais mulheres anônimas, ninguém conhece essas mulheres, né? Como a minha avó ninguém conhece, minha mãe ninguém conhece, a minha irmã, as minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, elas me inspiram de tanta forma, diversas maneiras. Que Eu costumo bom. falar assim que eu sou o resultado dessas mulheres da minha vida, que são a minha Uhum. mãe, né, minha avó e as minhas duas irmãs, né? E aí, a minha irmã Maria José primeiro, que foi a primeira filha, né, a filha mais velha e tal, ela é gigante. Sabe quando eu sou muito suspeita para falar da minha irmã, porque eu sou apaixonada, eu sou alucinada, louca por minha irmã, Que porque bonito. eu sou fã, sabe? Porque eu sou a mais nova da família. Sim, E ela é mais velha. Temos uma diferença gigante, então eu sempre via minha irmã assim, com esse olhar assim, de admiração, meu Deus, que incrível, porque sofremos muito, né? sim, Inclusive, essa parte, nem a gente falou, eu sou africana, filho de um pedreiro, de uma dona de casa, sim. então morei o tempo todo num bairro simples, lá no interior de Cabo Verde, então sofremos bastante, inclusive com a pobreza, né? E a minha irmã, por ser mais velha, passou muito mais essas coisas na pele, de sentir mesmo, de que eu que sou mais nova. Uhum. Então, mesmo assim, ela carregou a família toda nas costas. Então, hoje também somos o que somos, porque tivemos uma irmã chamada Maria José. Sim, Sabe? Então, isso me encanta. Eu falo assim, eu sou fã lunática, alucinada pela minha irmã, porque ela instruiu a gente, ela colocou a família nas costas e ela falou assim, não, todo mundo vai estudar e todo mundo vai ser alguém, todo mundo vai ser incrível, vamos conseguir sim, mesmo diante de toda, sabe, essa dificuldade que é viver na África e num país desenvolvimento médio e no interior de uma cidade simples, enfim, tudo isso
me faz ainda mais admirar, sabe? Essa minha irmã. Também tem a minha irmã Valita, que eu admiro demais. A minha irmã Valita, ela é mais brava, sabe? Toda a família tem uma, que assim, não brinca, não Sim. ri muito, né? Mas assim, ela demonstra na atitude. Ninguém pode mexer com a gente, sabe? Eu e a minha irmã, essa mais velha, a gente é muito de boas, a gente brinca, abraça todo mundo, a gente é muito tranquilo. Mas essa minha irmã Valita, ela impõe respeito assim, ó, no olhar. Senhora, tá aqui, ó. Mas eu amo essa característica, porque Sim. é Oh, meu dela. Deus, Mas é sim. muito certeira, ela é professora, ela sabe o que quer, costuma dizer assim, ela é muito focada, aponta o dedo, atira e consegue. Ela queria um apartamento, conseguiu um apartamento, ela Que queria, bom, que sabe, bom. mudar, ela consegue. Eu falo, menina, você, eu fico assim, meu Deus! Mas é isso que me faz, inclusive, ser o que eu sou, porque eu tive essas mulheres ao meu redor, sabe? Sem contar com as amigas. Nossa, tem Uhum. tantas amigas que eu falo assim, como me inspiram. Não, que bonito, Entende? doutora, muito Amigas que, por bonito. exemplo, bateram no peito e falaram assim: não, eu vou largar tudo, vou embora. Eu vou seguir outro caminho, eu vou para um outro país. Entende? Ou então chegou, está dentro da dificuldade, mas consegue arrumar um tempo para filho, para esposo. Mulher que consegue lidar, por exemplo, eu tenho uma amiga que é empresária, ela, essa que faz meu cabelo Sim. sozinha, e tem essa empresa de salão de beleza, de cabelo, de roupa, e ela sozinha e uma filha. Como é que você Meu consegue? Deus. Entende? São esses tipo de pessoas que me inspiram, que eu falo assim, não precisa ser as pessoas famosas por aí. Sim, que tem, com Sim, certeza tem. sim. Mas essas daí do meu cotidiano me inspiram muito mais. E outras, minhas pacientes. As pacientes que passaram pelo luto, né? Pela ansiedade, pelo medo, e ainda assim conseguem seguir. Eu falo assim, como é que você conseguiu? Uhum. Então são essas mulheres que, de certa forma, me inspiram muito. E que bom, eu falo que eu tive o privilégio de ter essas mulheres na minha vida, sabe? De me fazer enxergar, de me ver a minha potencialidade também, a minha Isso. força, porque eu Uhum. me inspiro nelas. Então, sim, existem muitas mulheres, a Nora poderia falar sem parar aqui das Sim. mulheres que eu admiro, que me inspiram, sabe? Não, e muito bonito, doutora. E a questão é, vamos lá, essa questão da irmã. Eu ainda estava Sim. ali, eu também lembrei da minha irmã que, sim, senhora, minha irmã é brava, mas é aquele brava no sentido de, ela me defende muito, muito mesmo. Ela, assim, Igual a minha. e eu acho tão bonito. Claro que tem aquela situação, de, às vezes tem aquelas briguinhas, assim, de irmã. Sim, Aí quando faz éramos parte. mais novas, sim, faz parte, ambos irmãos são assim. Mas minha irmã, com o passar dos anos, eu fui percebendo que, olha, doutora, ela me defende muito e ela é daquelas pessoas que não gosta. Vamos lá, por exemplo, de ver a sua irmã mais nova sofrer. Eu sempre prestei muita atenção nesse detalhe. Sim, E isso foi fazendo com que eu admirasse. Fora minha mãe também tem essa sim, particularidade. Mas eu fui vendo que a minha irmã, ela gosta tanto de mim que se porventura ela chega e encontra, ó, eu tô com uma carinha triste, ela já aham. pergunta, tá, quem me deixou triste? Eu vou Quer procurar essa brigar. pessoa. Eu vou procurar essa pessoa que me deixou Exatamente triste. Então, isso. Isso eu, aí, eu acho isso tão olha, isso aí é irmã sim. africana raiz mesmo. Somos Exatamente, assim, assim, então somos assim, assim. é A muito gente pode bom. brigar entre a gente, quebrar tudo É, entre a gente, mas se alguém entrar, exato. Que ninguém mexa mesmo. não Tem mexe. isso. É lindo, Então é eu lindo acho, eu demais. acho tão bonito de verdade. Deixa eu só ligar aqui, doutora. Sim, fica à vontade. Então eu acho tão bonito mesmo de verdade isso, porque olha, isso faz com que eu goste mais dela, porque eu Sim, sinto muito essa proteção dela, da minha mãe também. E a doutora falou algo muito bonito também, eu devo tocar nesse ponto, que é a questão de nós não precisamos que seja uma pessoa famosa. Claro que nós podemos nos inspirar em sim. pessoas famosas, isso não tem nenhum E tem problema. várias, com certeza tem. Sim, tem várias pessoas famosas, mas tem aquelas pessoas que não são famosas, que não são São. formadas, porque infelizmente não conseguiram ter acesso à Sim, educação, enfim, mas que tem algo de bom e que nós podemos olhar para ela e realmente nos inspirarmos. Então, exato. sim, tem muito disso. Então, não precisa ser, vamos lá, é presidente da República, é primeira-dama, basta que Sim, seja uma pessoa que realmente tem algo dentro dela e que outra pessoa possa olhar e dizer, ó, eu posso me inspirar em ti. Por é quê? Porque verdade. você tem algo dentro de ti que faz com que as pessoas olhem para ti e realmente tenham essa vontade de querer ser como tu. Tanto é que eu até pontuei um dia que
Não precisa ser uma pessoa que não precisa ser uma pessoa que fez Não, faculdade, enfim. não precisa. Sim, basta que Porque eu seja uma pessoa conheço, valente. o que me inspira mais são os que nem fizeram faculdade, Sim, tem muito de sim. que nem ninguém conhece. Uhum, Ninguém conhece as minhas mulheres que eu admiro, sim, as minhas pacientes, como eu falei, a que ainda isso. está sofrendo com o luto, está com ansiedade brava, está Uhum, em desespero, mas sim, continua, está aí, sem desistir. Aquela que sim. consegue fazer terapia, ir para academia, faz não sei o que, e está aí. Então, às vezes, a maioria, inclusive, às vezes eu falo para as minhas pacientes, você foi eleita a mulher do dia. Eu falo isso para Uhum, minhas pacientes. Porque eu falei, a que me marcou hoje foi você. De todas uhum, as pacientes, às vezes, principalmente no SUS, eu atendo bastante uhum, gente, maioritariamente só mulheres. E aí, uma sempre me marca mais, assim, pela uhum. história, pela vivência, o que passou e como fez, que conseguiu e chegou até a mim. Aí por isso que eu falo Sim. assim, ó, você foi a eleita. E você tá de parabéns por isso. E tenha certeza que você deixou algo aqui comigo. Eu tô aprendendo Uhum, demais. Porque, de verdade, e isso não é mentira. E as minhas pacientes sabem que eu falo isso. uhum, Caramba, que lição você deixou aqui? Então, uhum. hoje, eu tô saindo diferente desse consultório porque você entrou em contato comigo. Não Ai, foi o que bonito, contrário, doutora. entende? Não foi o contrário. E essas são mulheres, somos isso. E a gente Uhum, precisa estender as mãos para as outras mulheres, uhum. amparar, cuidar, falar quando elas mesmas não estão conseguindo falar, resolver. Deixa que eu resolvo, entende? Sim, Precisamos ter essa empatia, né? sim. Uhum, Lógico que a gente não precisa concordar com tudo. E aí é que entra a sim. Uhum, sororidade feminina. A gente não precisa concordar com tudo, mas a gente uhum. precisa respeitar. A Isso. gente precisa respeitar. E não Uhum. pegar a dor de uma outra mulher, fazer palco e tentar sobressair sobre. É, Entende? bem Isso sim, é doutor, errado. bem pontuado. Uhum. Porque acontece, a gente Sim. sabe quando a gente está Uhum. no meio dessa sociedade, então eu com certeza já vi muitas coisas e que a gente fala Sim. assim, o caminho não é esse, não é esse. Só que se a gente for com a nossa verdade, a gente consegue conectar com as pessoas com outras verdades. E aí Uhum. sim tudo muda, aí tudo faz sentido, e aí ficamos mais fortes, mais capazes, e tudo flui, flui leve, flui Sim. gostoso, a gente adoece menos, principalmente emocionalmente. Que é que a sociedade inteira, principalmente a Uhum. sociedade feminina, está adoecendo, porque estão se comparando o tempo Muito. todo, não é? O É tempo triste essa todo. questão. E muito, doutora, muito E não triste estão se mesmo. aceitando, gente. Uma das consultas mais difíceis no consultório são mulheres que não estão se aceitando, sabe? Meu Deus. Que não aceitam o cabelo que tem, não aceitam o nariz que tem, não aceita o corpo que tem. E aí eu falo, caramba, você consegue se enxergar com esse olhar que eu estou te enxergando? Se Uhum. você conseguir. Ou então, olhar que a sua mãe te vê. Porque a mãe é mãe, vai amar você de Uhum. qualquer jeito, do jeito que você é. Você nasceu assim. Não é que não estou criticando nada aqui, eu só estou falando sobre a questão de se aceitar. Bater Sim. no peito e falar assim, eu sou assim. Eu sou mulher africana, eu tenho esses traços. Eu vou me Uhum. amparar, eu vou me acolher, porque eu sou assim. E se eu me enxergar como uma pessoa bonita, que não preciso ter essa insegurança, eu não preciso que o mundo fale isso para mim, ou bata as Sim. palmas para mim, não preciso. Entende? Mas o problema é que as mulheres não estão se aceitando. Sim. Entende? É o que Uhum. fica mais difícil aí. Eu falo, o que a gente pode fazer? Né? Uhum. O que eu posso fazer agora para te ajudar, te aceitar e ver que você é bonita do jeito que você é? O seu biotipo é assim, o seu rosto é assim, o seu nariz é Sim. assim. Não se Uhum. aceitar é você colocando de lado, é você se apedrejar, você se machucar e auto-sabotar. Então, não, o caminho não é esse. Você fala, o caminho não é esse. Sim. O caminho é olhar com um olhar de carinho, um olhar de amor e aceitar. E como a gente está nessa sociedade doentio de se comparar quem é mais bonita, quem é mais magra, quem é mais boa, quem é mais não sei o quê. E aí vem, eu não estou enquadrado. Eu não Uhum. estou fazendo parte dessa sociedade, não tô entrando nesse padrão que estão dizendo aí. Eu falei, mas quem disse? Sim. E às vezes, as pacientes, por exemplo, obesas que chegam Sim. tristes, chorando, falam, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, não sei o quê, tananã. E aí eu falo, ok, vamos esquecer um pouco as outras pessoas. E você? Tá se Isso. amando? Uhum. Porque fica
o mais difícil, é meio contraditório. Você quer que o mundo inteiro se ame, o seu esposo te ame, a família te ame, mas você não está se amando. E eu sempre bato nessa tecla. O nosso valor, a nossa potencialidade, nossa riqueza, não se mede pelo tamanho da roupa que a gente veste, entende? Então, se a gente começar a falar sobre isso, talvez vai ser mais fácil, de certa forma, ter menos mulheres doentes, menos mulheres se comparando. Uhum. Eu creio que talvez a gente já deu um bom passo, assim, sabe? Mas Sim. ainda falta muito. Falta E muito sim, mesmo. infelizmente mesmo. E Sim. quando a doutora, assim, e obrigada, doutora, por partilhar essas histórias, são histórias assim, são histórias que fazem com que quem está a ouvir comece a refletir, porque recordou-me que de uma época minha, né, é uma situação assim minha que Sim. realmente eu passei quando estava a fazer ainda o curso de psicologia, eu não me aceitava, doutora, Nossa. não, sinceramente, eu acho que eu passei a maior parte da minha vida não aceitando eu, assim, Nossa. Ernele, enquanto pessoa. E eu sofria todos os dias, porque na minha cabeça, doutora, eu era muito magra mesmo. Então, Sim. a minha, na minha cabeça funcionava da seguinte forma: para que eu me considerasse uma mulher bonita, eu Sim. precisava engordar de todas as formas. Eu Olha, precisava, isso meu aí. Deus, eu precisava engordar de todas as formas. Tanto é que mesmo para sair de casa, eu Hum. pensava duas vezes se eu queria ou não sair de casa, porque eu Oh. não me achava bonita, me achava muito magra mesmo. E Sim. por que que eu conto essa história? Porque ah, o que entra em questão aqui são as pessoas que foram as minhas colegas no tempo de psicologia, que de certa forma me levantaram. Sim. Me Que levantaram bom, que bom. muito. Eu lembro até dos nomes, eu inclusive eu falo assim abertamente que uma delas se chama Érica, que eu chamo assim carinhosamente, chamo ela de Parça, e outra eu Ah, chamo que de Mana legal. Cris, e tem uma outra também que eu chamo de Mama Paula. Então, assim, são três pessoas que sempre procuravam olhar para mim e diziam o seguinte: Uhum. você precisa se achar bonita porque você é bonita. E Você. eu lembro que elas até falavam: olha, você sabe quantas pessoas gostariam de ter esse corpo magro, assim, de modelo, mas na minha Sim. cabeça a doutora não entrava. Eu Que bom queria, que mudou. sim, eu queria porque queria mesmo ficar gorda, porque eu só me acharia bonita se eu ficasse gorda. E o gorda que eu me refiro, eu até chego eu até não diria gorda como tal, eu até talvez Uhum. falaria aqui de obesidade, porque da Sim. forma como eu me via, doutora, era muito complicado. E eu agradeço muito a estas mulheres que olharam Sim. para mim e me levantaram. E Graças a entra muito, Deus. sim, entra muito nessa questão de olhar para uma mulher, né, inspirar outra, levantar outra, ver que outra cair, levanta essa Sim. mulher. Então, eu sempre vou ser muito grata a estas três mulheres, Que porque bom, que elas bom. fizeram com que eu refletisse dia após dia. Doutora, se eu te disser que eu até colocava, por exemplo, eu não sei como é que se chama no país de doutora, mas aqui no Brasil tem um outro nome, mas eu vou usar esse nome que nós usamos em Moçambique, Sim. nós chamamos de camisola. Sim. Por isso nós colocamos assim para o Sim. frio. Ok. Doutora, eu colocava. Era normal colocar cinco, quatro camisolas. Meu Porque a minha Deus. tendência era É mesmo para ser engordar. mais cheia. Sim, era Meu normal Deus. eu colocar três ou quatro calças jeans. E eu achava que aquilo realmente, olha, na minha cabeça aquilo era normal. Até que quando eu fiz psicologia, comecei a entender muita coisa. E tive essa mão amiga por parte Sim. dessas minhas colegas. E comecei a perceber que, olha, ou eu paro com isso, ou eu paro com isso. Porque se eu não colocar um basta, vai ser um processo. São outros transtornos que eu estou a chamar para a minha vida. Então, sim, Sim. fui me aceitando aos poucos. Hoje em dia, doutora, eu Ninguém não segura. preciso que alguém diga, você é bonita. Eu sou bonita, doutora. Sim. Hoje em dia, Perfeito. Nossa, que história. Que muito história de libertador. Eu evolução. até tentei resumir, doutora, porque tem outras coisas que se eu quiser contar, meu Deus, vai me levar muito tempo. Mas hoje em dia, eu olho para mim e digo, sinceramente, essa africana é bonita. É E onde que bonita eu estava mesmo. com a cabeça quando eu me achava feia? Porque eu me achava feia, me achava magra demais. Uhum. E por me achar assim, a tendência que eu tinha era de. Tanto é que eu, infelizmente, até acabei tendo algumas complicações assim, de saúde, porque eu não Sim. comia verdura. Oxi. Eu não comia verdura, então na minha cabeça é quanto mais sorvete eu tomar, quanto mais Ah, tudo carne, errado. tudo, sim,
tudo totalmente errado. esquecido. Então eu tomava sorvete, era chocolate para cá, refrigerante, Nossa, doutora, todos os você dias. tava adoecendo o seu corpo, né? Você Estava já, mesmo, eu estava. Então eu sim, comecei a refletir, olha, mas o que que eu estou a fazer da minha vida? Então, quando eu comecei a fazer psicologia, eu entendi que eu preciso realmente mudar. Então, é essa questão mesmo de ter outras pessoas. Claro que eu preciso fazer isso por mim mesma, eu preciso sim, pensar por mim mesma. Mas quando tem pessoas ao nosso redor, quando tem outras mulheres que têm aquela abertura de chegar, olha, sim. elogiar, te ajudar a levantar, a coisa muda completamente de figura do É, tudo. e quando a gente começa a se aceitar, o olhar dos outros até muda. Muito, Porque muito. o segredo, se calhar, é começar aqui, ó, na sua mente. Isso. Você se aceitar, se enxergar como uma pessoa bonita. Porque se, mesmo eu falar 1000 vezes, como as suas meninas falaram para você várias vezes, você não estava enxergando porque você não Sim, chegava, não tinha chegado lá e tá enxergando você como uma pessoa bonita. Então, isso que sim. acontece também com todos nós. Primeiro, se a gente se conectar com nós mesmos, né? Saber quem somos, entender ou respeitar os nossos traços, nossa, fica fácil. E ainda que Muito o outro fácil. não ache que somos bonitas, não é sobre mim, minha filha. Não é sobre. Sim. É exatamente Não é. isso. Eu até lembro, doutora, que eu, infelizmente, foi uma época muito triste da minha vida, que eu até via o sofrimento da minha mãe. E dói Sim, ver não, com nossa, assim, certeza. ver a carinha da minha mãe. Porque minha mãe o tempo todo também me elogia, a minha irmã também o tempo todo. Elas ficavam sem saber, olha, o que que nós podemos fazer? Fazer para ela se enxergar Sim, bonita. a única coisa que a minha mãe, assim, estava nas mãos dela era tentar me levantar todos os dias e oração, porque minha Sim. mãe é uma pessoa assim, que de muita oração mesmo, Ah, que muita legal. oração. Então ela Herdou os colocava mais assim nas mãos, africanos. muito, é isso, essa Mas, particularidade também. Então ela sim, sempre colocava assim orações e ela sempre via que, olha, eu chegava quando eu estava fazendo ensino secundário, voltava da escola, com aquelas camisolas todas, aquelas calças, voltava, me trancava no quarto, porque eu também tinha aquilo de, eu não tinha muitas, não tinha assim muitas amizades, porque eu me trancava. Eu não sim. via essa necessidade de ter que sair, passear, até pessoas que faziam alguns convites, mas eu sempre fui aquela pessoa de, quanto mais eu esconder, melhor, porque eu realmente não me aceitava, eu sentia uma vergonha muito E grande. quando foi que começou a se aceitar? Há quanto tempo atrás que você se aceitou e começou a se enxergar como uma mulher bonita? E eu não posso precisar assim um ano, mas quando eu fiz psicologia, doutora, Então, ele tem pouco quando eu fiz tempo, então. ainda em Moçambique, eu já comecei assim aos poucos, né, já comecei assim a me aceitar. Por exemplo, eu não era muito, perdão, de colocar assim salto, por exemplo. Mas Sim. quando eu vim aqui para o Brasil, por exemplo, eu agora coloco, né, quando vou trabalhar, coloco salto, coloco uma calça jeans, Ah, que assim, legal. uma blusa, e saio Então tem toda pouco tempo que você está se achando uma mulher assim, bonita. sim, sim, então assim, é um processo, começou lá em Moçambique, mas vai assim, é um processo dia após Isso. dia, mas assim, eu vejo que, olha, em comparação ao que eu era antes, e hoje em dia, sinceramente, eu me olho para o espelho e digo, eu sou bonita, e não tenho nenhuma dúvida mesmo, mas claro que é uma coisa que eu preciso repetir isso dia após dia para não quê? Para não dar espaço de, se porventura aparecerem de voltar aqueles Sim. pensamentos, aí é. Então eu preciso me fortificar cada dia que passa, mas É, penso que hoje em dia tá tudo muito bem. Mas comecei assim em Moçambique, a me que aceitar aos bom. poucos, e a psicologia me ajudou a enxergar muita coisa. Tanto é que hoje, aqui que a doutora falou também das pacientes, hoje, se aparece, por exemplo, uma paciente que tem um quadro que eu vejo assim, que é semelhante ao meu. Claro que eu não vou partilhar aquilo que eu passei, né, com Sim, a paciente, mas eu vejo que, olha, Deus colocou essa pessoa aqui por algum motivo. por algum motivo. Por algum motivo. E eu faço de tudo para ajudar aquela pessoa a não passar por aquilo que eu passei, porque, doutora, é doloroso. Só que mesmo É, tempo é muito doloroso. Mas é aquilo que a imagina. doutora falou que eu também achei muito bonito. Quando a doutora falou que tem esse movimento de olhar para as tuas pacientes, também se deixar inspirar por elas. Sim. Achei muito bonita a tua parte, doutora. Sim, ela até foi escrevendo aqui, Nossa, assim, algumas me frases. inspiram Achei de muito verdade. E elas bonito. sabem disso, elas sabem o que eu Sim, falo. Eu falo, porque é verdade, é verdade. Porque, nossa, são tantas coisas. Mulheres que sim, foram violentadas, mulheres que foram sim. maltratadas, mulheres que Uhum. é,
sofreram um luto anos, assim, profundo, mulheres que... E aí eu falo assim, caramba, ok, deu o passo de chegar até mim. E aí Sim. agora a gente vai caminhar juntas, mas antes ela Isso. estava caminhando sozinha. Uhum. Tava sozinha nessa coisa toda. Eu falei, "Ux, meu Deus." E aí é que tá. Eu falo assim, essa força que você trouxe aqui me inspirou de uma forma que você não tem noção. E às Sim. vezes muitas emocionam como eu falo isso, porque quando eu falo isso, porque não acredito, porque ninguém nunca falou para elas que elas podem Sim. inspirar a outra Uhum. mulher ou outras pessoas. Uhum. Porque muitas vezes, inclusive, elas estavam se achando como fracassadas, entende? Porque Sim, está nessa situação, sim. precisar de uma ajuda psicológica. E aí, fala, não, não, muito pelo contrário, tenha certeza que você deixou coisas aqui para trás. E essas coisas vão me fazer ser diferente do que eu sou hoje. Uhum. Então, acrescentou algo em mim. Isso é muito verdadeiro. Eu falo isso com quase todas as mulheres, né? Que realmente impactaram de alguma forma, assim, no momento da consulta, que algo Sim. entrou, assim, de verdade em mim. E é fantástico, é fantástico. Por isso que eu falo assim, eu amo o meu trabalho Muito, e muito. muitas vezes eu falo que eu não sou eu que ajudo. Elas me Uhum. ajudam demais, me ajudam E que demais, bom. É que são demais várias mesmo. histórias mesmo que nós ouvimos, Várias. sim, e que realmente você para e diz, olha, a história dessa paciente me inspirou de verdade. É muito bonito. São várias pessoas que nós Sim. atendemos e que realmente eu sim, achei muito bonito, doutora, de verdade. Essa parte, achei muito fofo. Foi muito bonito ouvir, assim, a Obrigada, doutora. Maria, Eu obrigada. tenho certeza, doutora, que mesmo os pacientes, há uns pensamentos que podem sim surgir nas cabeças delas. É assim, por exemplo, a doutora, uma pessoa assim formada, falou para mim, eu enquanto paciente, que ela Por se isso que choram, inspirou. elas É, choram, sim, elas emocionam. Eu falei, sério? Eu falei, sim, de sim, verdade. É, porque a gente tem que saber. E às vezes eu falo assim, e eu falo isso, eu falei, meu Deus, eu no seu lugar faria o quê? Eu sim. falo, sinceramente, eu não sei o que faria no seu lugar. Meu E Deus. muitas vezes, de verdade, muitas vezes eu choro assim com as pacientes. Porque eu, como eu falei no início, eu sou mulher e time das mulheres. Ok. Eu sou apaixonada por mulheres, eu sou do time das mulheres, eu quero juntar, eu quero ajudar, eu quero estar junto. Sim. Então, eu seguro na mão. E Uhum. eu falo que bom que eu vim para essa área, onde eu preciso segurar na mão de alguém para Uhum. escutar, para amparar, para cuidar. Sim, E a medicina me deu isso, entende? A psiquiatria, principalmente, porque a psiquiatria é a parte onde você senta para escutar a dor do outro, o sim, que queima, ou às vezes só ver a semblante da pessoa, não tem palavras para explicar naquele momento. E você tem que entender o que essa pessoa não está dizendo, mas você tem que entender. Então, sim, assim, a psicologia, a psiquiatria, de certa forma, sim. é uma sorte. É uma sorte, porque, Não, caramba, não é? e é uma É profissão lindo. muito bonita, doutora. Ah, obrigada. Eu falo assim, falar de psicologia, falar de psiquiatria, Sim. vai ser uma coisa, tipo assim, eu sou apaixonada demais. Então vai ser, como se não é porque é sua área, mas não é porque é minha área. Para mim, é a Uhum. área mais importante. Porque se você não tiver a questão emocional em dia, todo o Uhum. resto desaba, todo o resto cai. E aí precisa que É alguém te verdade. levantar, sabe? Alguém para te levantar. E foi assim que, inclusive, eu muitas vezes, às vezes na minha consulta, eu falo assim, olha, eu já estive aí nesse lugar e Uhum. alguém lá atrás me levantou. Então a Sim, psicologia, né? Eu fiz muita terapia que me sim. ajudou a reerguer e talvez enxergar e ter essa empatia que eu tenho com as pessoas de uma forma geral. Porque eu Uhum. estive lá Sim. no chão mesmo, lá no fundo, sabe? Uhum. Mas eu levantei, alguém me segurou na mão, me ajudou a levantar, né? Isso. Por isso que eu dou muito, muito, muito valor mesmo à psiquiatria, à psicologia, essa Sim, área que vê de uma forma geral a saúde mental como um todo. E porque as outras partes a gente consegue lidar, consegue ir, sim. consegue Uhum. fazer, mas essa parte é essencial. Porque, inclusive, eu falo, se eu não tiver saúde mental ok, eu não consigo acordar para tomar um banho para ir trabalhar, É né? verdade. É coisas que Uhum. faz todo sentido para mim. Se eu não tiver ok, eu não consigo juntar um dinheiro para fazer uma viagem de sonho com a minha família. Eu não consigo juntar um dinheiro também para ajudar alguém que está precisando. Não consigo ter esse sentimento porque eu não estou bem emocionalmente, Uhum. né? Então, sim, Não, e o que bom, caminho é esse. doutora. A E saúde desejo mental muita. importa.
Somos mulheres que hoje a gente consegue enxergar isso. Antes, provavelmente, né, na época, nossos avós, né, nossas mães foram mais difíceis enxergar isso. Existe ainda um tabu muito grande por detrás da saúde mental. Inclusive aqui no Brasil mesmo, lá na África, fala assim, são médico de doidos. Enfim, tem um preconceito É, muito ainda grande, sim. né? Eu não vou ficar... não, tipo assim, é medicamento de doido não, né? Eu não tô doida, não, né? Eu tenho que desmistificar tudo. Não, não. Você tá cuidando da sua saúde mental. Você não tá aqui porque você é doido, porque você é desequilibrado, enfim. Uhum. O que falaram para você tá errado. Vamos quebrar isso aqui, agora. Sim. Entende? É um trabalho difícil, mas gostoso. É muito Porque ainda gostoso. tem muito disso, essa ideia de que a psicologia, a psiquiatria é coisa para Sim. maluco. Não é? Infelizmente ainda existe isso, mas assim, quero acreditar que Hum. com o tempo isso vai mudar. E, doutora, eu desejo muita, assim, um bom trabalho mesmo, de verdade. Tocou muito essa questão da doutora a olhar para sua paciente e falar que, olha, Ah, você me inspirou, você me inspira. Achei muito bonita a tua mas a gente parte, tem que doutora, dizer de verdade. isso. A gente tem que Sim, dizer muito isso. bonito. E não é enganar, porque Sim, não é sim, enganação quando você fala assim, caramba, essa sua história me inspirou. sim. Como é que você conseguiu isso? Não é enganação. E aí você está ajudando uma pessoa de uma forma. E elas choram, falam, como assim eu tô inspirando a própria doutora? Entende? Sim. Como assim eu tenho esse. Logo eu que estou no chão, como assim? Então, assim, elas realmente saem diferentes quando a gente tem essa coragem de dizer. É sobre Muito isso que a bonito. gente tem que ter essa Sim. coragem de levantar uma outra mulher, seja com uma palavra simples, com um gesto de carinho, com um abraço apertado, com um segurar na mão, com uma coisa, tipo assim, defender quando não está presente e não fazer o contrário. Uhum. Entende? Não brigar, não criar essa rivalidade. Pelo amor de Deus, a gente tem que parar com isso. Porque o caminho não é esse. A Não, gente não evolui sim. brigando. Uhum. A gente evolui amparando, se cuidando, se tornarmos Sim. mais fortes. Porque, inclusive, a gente aprende. Às vezes Sim. a dor do outro, da outra mulher te inspira tanto, faz você enxergar o caminho de. Vou seguir outra rota, porque ela foi assim, talvez eu Sim. precise mudar. Então, vamos aprendendo juntas, né? Uhum. Compartilhar o trabalho da outra, participar, bater palma, estar na frente, Exatamente. vibrando. Porque é isso. É Não, isso. é perfeito, Tá, né? doutora. Eu achei. Sinceramente, a doutora me tocou muito e vamos lá, por exemplo, é aquilo que nós estamos a falar, né? Mulheres que inspiram. A doutora Sim. hoje me inspirou realmente a Ah, eu pensar, olha, vamos lá, eu vou atender uma paciente, eu já sei que eu ouvi isso com a doutora, que é com a doutora Leida. Então, eu aprendi com a doutora Leida hoje que, olha, eu posso olhar para minha paciente hoje e falar para ela, ó, você me inspirou, então é sobre isso. E, doutora, você pode acreditar que, graças assim, a essa conversa que a doutora que está tendo aqui comigo, está conseguindo fazer com que eu comece a refletir que, olha, tem coisas que antes eu não fazia, por exemplo, agora que eu posso fazer. Porque realmente sim. eu sou muito de eu gosto de partilhar o trabalho das minhas amigas, até das pessoas que não são minhas amigas, eu gosto de estar aí a partilhar, inclusive aqui no Sim. Instagram também. Gosto de ver uma mulher assim, que eu vejo, olha, está bonita. Digo, moça, estás muito bonita. Claro que eu sou, às vezes eu sou muito tímida, mas eu Sim. vou com a minha timidez. Digo, moça, estás muito bonita. Sim. E eu vejo que isso muda mesmo dentro da E às pessoa. vezes muda, ou às vezes também soa meio que estranho, porque não é Não é comum. isso. Isso. Aí soa meio estranho. Por que ela tá me elogiando? Mas eu Sim, faço isso, eu vejo, nossa, como você tá linda. Entende? E aí, se a gente criar essa cultura, esse hábito, vai tornar normal. Não com essa sim. estranheza. Uma mulher elogiando outra mulher. Nossa, como você tá linda. Coisa simples, que cabelo bonito. A gente precisa Muito, fazer isso. Torna muito, mais simples, mais tranquilo. muito. Né? Inclusive, a vez que não posso precisar o dia nem o mês, mas foi ano passado que eu vi uma moça, estava com uma roupa africana, Hum. só que eu nem cheguei a perguntar de qual país ela, eu estava fazendo assim, algumas compras. Eu disse, não, eu preciso falar para aquela moça que ela está bonita. Eu não consegui me segurar, eu fui com a minha timidez, porque eu tenho muito disso de timidez, chegar ali, abordar alguém que eu não conheço. Sim. Não, eu disse, não, se eu não disser isso para ela, eu não vou me sentir bem comigo É mesma. verdade, é E verdade. eu
eu ia remoer aquilo, doutora, todo santo dia. Por que que eu não fui falar para ela que ela está bonita? Até que eu disse, boa noite, estás muito bonita. Assim, ela estava muito bonita, de verdade. E quando ela percebeu que eu era africana, ela também elogiou o sotaque. Ali foi Uhum. aquela Tá troca. vendo? Era só você me iniciar, faltava só isso. Sim, E iniciar a assim, foi uma conversa. experiência muito, muito boa, doutora. Então, hoje, a doutora, eu saí com um aprendizado, assim, da tua parte, eu vou sair com um aprendizado da sua parte Ah, muito bonito, que é obrigada. quando ter essa abertura de, olha, ó, porque nunca passou pela minha cabeça, olha, deixa por exemplo, olhar para minha paciente e dizer, olha, hoje você me inspirou. Por mais que eu sinta aquilo no coração, Sim, mas nunca você não passou pela... fala. Isso! Tem que Então, falar, tem que assim, falar. isso. Então, esse aprendizado, doutora, que nós, assim, vamos tendo com outras mulheres. Então, Que bom. eu aprendi isso contigo hoje e me Ah, tocou muito. obrigada. Achei, de verdade, doutora, parabéns mesmo. Espero que Muito obrigada. Deus, assim, te dê mais força para continuar com esse trabalho Amém. maravilhoso, porque realmente a doutora pode acreditar, está a mudar a vida de várias pessoas. Não só pelo trabalho que a doutora, que eu penso que a doutora assim faz, e faz muito bem, mas essa palavra, esse movimento de olhar para a paciente e dizer, você me inspirou hoje. E, Ah, que bom que sinceramente, isso fez sentido para você. Porque para sim, mim é isso que é tão sim, natural. Para mim isso é tão natural. sim, Tipo, mas eu sei que inclusive nem todo mundo diz, né? E você reconhecer que isso está faltando nas suas conversas com as suas pacientes faz todo isso, sentido. E sim. eu me sinto feliz que você se conectou com essa verdade também. Muito, muito de verdade. Porque assim, Muito é que bom. olha, eu posso até sentir que, olha, essa mulher aqui, a história dela, meu Deus, me tocou muito e me inspirou muito. Eu vou Sim, usar essa história para me inspirar, mas nunca sim, passou pela cabeça olhar para ela e dizer, ó, você me inspirou hoje. Então, com esse depoimento da doutora, abriu a minha mente para olhar para os possíveis casos que eu sim, vou atender, sim, dependendo de como é que vai ser. Agora vou ter essa abertura para quê? Para fazer isso, porque eu aprendi de uma outra mulher, então sim. esse movimento eu te agradeço de verdade, Ah, doutora, por foi nada. aprendizado e Ah, por nada, muito. meu bem, eu fico muito feliz que você conectou com isso. Sim, E outra e coisa também muito, muito. que eu faço, inclusive, eu amo fazer isso, porque Sim, eu amo escrever, eu sou poeta, sou escritora, que eu gosto de bom. fazer isso, já participei em alguns livros, mas ainda não lancei meu livro próprio, tá? Mas eu gosto de escrever poesia, desde criança eu escrevo poesias. Sim, Então, agora eu faço poesias para os meus pacientes. que Eu bonito. também, eu pergunto, eu falo, olha só, a sua história me marcou com uma intensidade que você não tem noção. Eu posso escrever sobre a sua história sem, lógico, falar que você, né, Sim, uhum. e, e a identidade do paciente a gente tem que preservar sempre, Sim, sempre, mas sim. pegar essa história, porque como eu falo, as pessoas se conectam com o que é verdadeiro, com o que é verdade. Uhum. Então, eu ainda publico poucas coisas, mas eu tenho várias poesias escritas, várias mesmo, Sim, que eu escrevo por causa de pacientes, sobre histórias que que eles me bonito. contam, que me inspiram, que eu falo assim, caramba, eu falo, preciso escrever sobre isso. O mundo Sim, precisa saber. Então, tem algumas sim. que eu consegui recitar e publicar no Instagram, mas tem uns que ainda nem publiquei, que é incrível também, Sim, mas sabe? publica, doutora. É que, assim, Eu vou achei fazer muito isso, eu vou fazer interessante isso isso. também, porque, olha, doutora, vamos lá. A doutora partilha isso em forma de poesia. Quem Isso. passa por uma situação do gênero, ali já vai, assim, Se já tem aquela abertura. conectar e falar assim, meu Deus, era Se sobre mim. conectar, sim. Eu falei, não, mas não era sobre. Tipo assim, as pessoas se conectam tanto que falam assim, eu recebo muitas mensagens, muitas mesmo. Nossa, eu tô aqui em pranto, chorando, porque parecia que era minha história. Porque eu sei que essas histórias, inclusive, são histórias de muita gente. E Uhum, aí, se você não. Por exemplo, como eu faço isso em forma de poesia, é uma forma de a gente refletir sobre. Eu não uhum. estou falando diretamente, eu só prosei, eu só recitei. E aí as Sim, pessoas se conectam, falam, caramba, é sobre isso. Então, indiretamente eu estou falando da depressão, eu estou falando sobre luto, estou falando sobre a dor, eu estou falando sobre a perda, eu estou falando sobre o desespero, estou falando sobre a vida, estou falando sobre muitas coisas, em palavras que eu escrevi em trechos, né, em rimas. Então, assim, isso me encanta, porque eu falei, eu amo psiquiatria, eu gosto do que eu faço, eu amo poesia, eu gosto de escrever. Então eu vou juntar essas duas coisas e tá dando sim. certo. Vou fazer ainda muito mais, lógico, vou Faz, fazer doutora. bastante. Não, eu aqui eu estou a ter uma aula e tanto. Não? Sinceramente, assim, Obrigada. então, eu gosto assim de aprender assim com Uhum. pessoas que
que eu vejo, olha, tem mais experiência, porque eu já tenho 27 anos, eu tenho que aprender Ah, meu muita, Deus, meu Deus. novinha. Só, são os 27 anos, então eu gosto muito, eu tenho muito essa abertura, Sim, doutora, de, vamos lá, por exemplo, se eu tenho uma dúvida de alguma coisa, eu tenho muita abertura de, vou procurar alguém que eu sei que é muito mais experiente na área, e sim. pergunto, não tenho que, não, eu tenho vergonha, não, eu gosto muito de aprender, então, Nossa, você assim, você vai sim, longe, você já está indo longe. sim, Você obrigada, tem uma doutora, sim, potencialidade, porque olha só o tema que você trouxe. sim, A doutora, ideia é sim, sua, você tem 27 aninhos, e olha, olha obrigada, que doutora, tema que obrigada. você. Então, você tem muito para mostrar e Uhum, instruir a sociedade, isso sem sim. sombra de dúvida, Ai, certo? obrigada, Então, doutora, de não, verdade. com Obrigada. certeza. Você Uhum, inspira também, com certeza, tenho certeza que você está sim. inspirando outras mulheres. Essa Uhum, sua coragem de, ok, vou ligar uma câmera e falar sobre esse sim. assunto, eu vou puxar esse assunto, essa pauta. Olha que você. Eu não tinha essa ideia na cabeça, olha só. Doutora. Eu vivo no automático, vou embora, vou fazer não sei o quê. E você me Sim, convida para falar sobre isso. Eu falei, eu vou aceitar. Vamos falar sobre isso. E eu tô sentindo, sim. tô em casa aqui. Daí que Esse bom, negócio do tempo doutora, que já bom, passou. Eu verdade. não sei quem tá vendo. Mas só o Sim, fato de eu me conectar com você aqui, sim, para mim, já valeu. Então, tenha certeza também que eu tô vendo diante de mim uma mulher que tá me inspirando. sim. Porque Obrigada, eu doutora, acho que sim. quando eu tinha a sua idade, não me bateu isso aí, essa cabeça. Vamos falar, vamos cutucar as mulheres, vamos brilhar, Sim, vamos juntar. Sempre eu tive isso, eu falo muito isso na roda das minhas mulheres, mas nunca para pegar uma câmera e falar assim, eu vou chamar alguém para a gente falar sobre isso. sim, Então, sim, você já está lá na frente, tenha sim, certeza. Já está lá. E aí só precisa, de fato, puxar mais mulheres para ir sim. juntas. E a gente consegue ir juntas. Parabéns por isso também. Você arrasou. De Ai, verdade. obrigada, doutora. Obrigada de verdade, todo coração mesmo. E Por reitero, é nada. uma aula e tanto que a doutora deu aqui. Eu tenho certeza, assim, que as pessoas que estão a assistir também, assim, devem ter aprendido, assim, muito. E o que a Ah, doutora falou, eu até fui anotando, vou estar, assim, com um foi. caderninho aqui fui anotando, assim, algumas coisas, assim, e a doutora, tenha certeza, esta questão, fora a história inspiradora que a doutora falou da mãe, Sim, né? Assim, me inspirou muito também porque me fez recordar legal. da minha mãe. A questão da irmã da Sim. doutora também me fez Sim. recordar da minha irmã. E As só irmãs para a bravas doutora que são. ver, sim, só para ter noção, doutora, eu me senti tão confortável para falar dessa minha situação que eu enfrentei no passado, aqui, assim, Sim, abertamente. Eu tenho certeza que várias pessoas estão aqui a ver, estão aqui a ouvir e ver isso. E eu me sim. senti muito confortável para falar isso com a doutora, porque Ai, que é bom. aquilo que eu sempre falo, olha, eu quando me sinto confortável com alguém, ou em determinados lugares, aí eu fico muito à vontade, eu Oh, começo a que bom. rir, Eu também sou partilho assim. história, muito. Agora, quando eu estou em lugares onde eu não me sinto muito confortável, aí eu fico um pouco assim mais fechada, mas não porque eu sou Sim, uma pessoa má, não, é porque realmente, assim, varia de ambiente para mim. Então, claro. quando a doutora entrou, eu disse, aqui a conexão vai ser muito forte. Legal, Me foi. senti muito confortável desde que a doutora começou a falar. Eu me senti confortável até para partilhar essa minha história. Eu Sim. penso que não me lembro de ter partilhado isso assim em público, falar assim. Eu já penso que eu acho que eu já pensei em fazer um vídeo a falar Sim, assim, dar uma experiência, né, uma experiência sim. própria, para que outras mulheres nem também Sim. que Porque estejam passam passando por por isso. aquilo e Sim, ficam com aquele preso e exatamente. falam, meu Deus, é só eu. Sim, Não, não é só você. Muita gente está na mesma sim. situação e não tem coragem. Mas quando você fala com a verdade, é isso que eu falo sobre. Se a gente se conectar com o que é nosso, que é o que é verdade, porque o Isso. caminho é esse. Eu fico batendo na tecla. A verdade, velho. A consciência, né? O juntamão, como eu falei, a minha língua materna, vamos juntar a mão. É isso. Vamos fluir, vamos ser incríveis, Muito. ainda mais do que já somos. Vamos ter mais lugares de falas, vamos ser menos comparadas, Isso. as pessoas vão ter menos medo da gente, porque, enfim, existe também muita coisa de que a sociedade em si, ou as pessoas têm medo das mulheres que questionam, das mulheres que perguntam, das mulheres que são inteligentes, de certa forma, porque, ei, não fale. Eita, peraí, calma aí, você é mulher. Mas não deveria Sim. ser assim. E Uhum. se a gente, entre nós, enxergarmos isso, discutir sobre isso, vai ficar mais fácil. E aí, em algum momento, mesmo que seja uma pessoa assistindo essa live, se conectar com isso, já ganhamos o dia. Isso. Eu penso da E mesma mesmo que forma, doutora. ninguém Sim. se conecta, mas eu e você.
Uhum. Aqui já deu, foi incrível, Não, entende? eu Então, penso da assim, mesma eu forma, tô vendo Viviane. diante de mim uma pessoa gigante, de verdade. Eu tô vendo você pela primeira vez Não, hoje, obrigada, doutor. Muito né? Então, obrigada. assim, você tem tudo pra explodir. Agora me puxa junto, sabe, Ah, Alexandre? eu é que queria pedir isso à doutora, porque eu vejo a doutora assim, brilhante. Tanto que eu até Ah, não me lembro obrigada. como é que a página da doutora eu vi, mas vi no Instagram. Aí eu vi, eu disse, não, eu vou seguir a doutora Leida. Eu disse, não, eu preciso seguir a doutora. Assim, eu vi, Ah, que coisa sinceramente, linda. eu penso muito nisso, doutora. Também gosto muito de bater essa tecla de, olha, as coisas acontecem porque Deus permitiu que acontecesse. Então, assim, se a doutora Sim, chegou para mim, assim, no Instagram, sim, naquele não é dia, por acaso. naquela hora. Então, então Já já é, já é. consegui, eu disse. Então, tanto que depois eu pensei, eu disse, então por que eu não convido a doutora Leida, apesar de eu não conhecer a ela? Até porque que Sim, nós falamos, não preciso conhecer aquela mulher assim pessoalmente para que ela sim. participe deste tema. Eu disse, olha, vou convidar a doutora Leida, eu espero que ela aceite. Eu até Com comentei certeza ia com aceitar. Sim, eu até comentei lembro que eu comentei com a minha mãe, disse, olha, nós em Moçambique falamos mamãe. Eu disse, eu convidei uma doutora, que é psiquiatra, eu espero assim que ela aceite, peço para você rezar, eu quero que ela aceite. Coisa Sim, de linda. verdade, eu fiz, disse, peço por favor, uma reza, porque eu A, quero que ela mamã, a gente aceite. fala mamã Ela disse, também. minha filha, deixa Oração de, comigo. de mamã não falha. Meu Deus! E quando a doutora me respondeu, doutora, só assim, mais uma vez, queria te agradecer muito por da forma como a doutora me respondeu. E me deixou assim, muito feliz, porque eu vi o entusiasmo que a doutora Claro. teve quando recebeu a minha mensagem. Sim. Sinceramente, me fez perceber que realmente a doutora. Teve essa abertura de participar, mesmo não me conhecendo ainda. A É. doutora E eu nem sabia respondeu, que você era africana, eu sim, não sim, que sabia. Eu bom. aceitei, depois eu fui ver quem é. Aí eu vi a bandeira de Moçambique, eu De falei, Moçambique, eu sim. Eu só aceitei, Então, porque que eu bom. acho que é Então, isso, porque a pauta mesmo que você me falou, mulheres que inspiram outras mulheres. Eu sim, falei, ela vai me inspirar também, vamos sim. embora, vamos. Não, a Aí eu doutora que me perguntei, eu inspirou inspirando aqui. alguém, mas talvez eu consiga alguma coisa. Então, assim, foi Não, muito bom, hoje eu foi saí muito bom. daqui inspirada, de verdade, doutora, foi uma aula e tanto. Eu depois sou daquelas histórias assim, quando eu faço assim live, eu faço algumas entrevistas, e depois eu vou organizar tudo aquilo que a pessoa falou, eu vou lendo e vou vendo que, olha, realmente aqui eu aprendi muito, muito mesmo. E doutora, de verdade, muito obrigada. Por E só nada, para amiga. fechar, doutora, o que a doutora acha, a doutora Leida acha que nós não só nós enquanto mulheres, mas penso que nós enquanto, vamos lá, sociedade no geral, poderíamos fazer para quem dera se conseguíssemos eliminar, né, a rivalidade feminina, mas talvez diria atenuar essa questão de rivalidade feminina. O que nós poderíamos fazer, assim, doutora, na sua opinião? Só para fecharmos mesmo. É, porque, na verdade, a gente vai resumir o que a gente já falou ao longo da Isso. conversa, né? Uhum. É entender que não somos rivais. Ok. É entender que a rivalidade não é natural, não é algo que é instintivo, é algo que você aprendeu na sociedade. É enxergar como foi criada a base da sociedade, onde teve a escassez, né? Onde deram pouco espaço para a gente se ocupar. Nós, mulheres, ocuparmos. Então, foram poucas mulheres que foram para a faculdade, poucas mulheres foram líderes, poucas mulheres foram escutadas. Então, sim, quando tem pouco espaço, a tendência, inevitavelmente, é competir por aquele espaço. E que Sim, não é para ser. Então, o que a gente pode fazer é ter a consciência de que imporam isso, do mesmo jeito que impor, a gente pode acabar com isso. Porque você não nasceu com aquilo. Você foi apresentado, colocaram de certa forma no seu colo. Eu vou tirar do meu colo. sim, Entender que quando eu ajudo outra mulher, eu não estou me diminuindo e não estou perdendo espaço. A gente está ficando mais forte. A gente está sim. construindo sociedade mais firmes, mais unidas. A gente vai adoecer menos. Vamos criar Uhum. menos insegurança. Porque, como eu falei, sempre a mulher foi pautada nas comparações. Isso. A mais isso, a mais aquilo, a mais não sei o que, a outra, não sei o que, a boa, tanana. Então, sempre teve essa comparação. Uhum. É entender que não, eu não preciso me comparar, é me aceitar. Quem sou eu Isso. enquanto mulher nessa sociedade? O que eu posso construir, ajudar e como posso agir de certa forma com prudência, com inteligência? Como eu falei, Uhum. somos seres mais inteligentes da face da Terra, Uhum. né? É isso, Então, como é que doutora. a gente não vai construir isso?
tranquilidade. E usar também a nossa sensibilidade, nosso Isso. coração, nosso instinto de mãe, de protetora, Uhum. de leoa que cuida, que ampara. Não Exatamente. é? Então, se a gente usar isso, gente, o caminho é esse, vamos usar isso e vamos Uhum. explorar. E aplaudir o trabalho do outro, Isso. defender a outra quando não está presente. Uhum. Quando a outra não consegue, eu falo, eu vou, faço por você. É criar uma rede de apoio. Não precisa ser uma coisa assim, mas que a gente se apoia, principalmente, por exemplo, coisas simples. Gente, parem de se comparar. Uhum. Parem de brigar uma com a outra. Porque Uhum. não é isso. Uhum. Ensinaram para a gente muito cedo a querer Sim. brigar entre nós. Uhum. Mas estamos em outra época, em outro século. Vamos pensar de uma forma mais inteligente, mais Sim. prudente. Vamos Uhum. construir uma nova sociedade. E eu acho, tenho certeza, inclusive, que já mudou muito. Hoje tem muitas forças de mulheres que antigamente não tinham. Uhum. Mas ainda assim, precisa mais e mais, até tornar comum, até não existir mais a Uhum. rivalidade. Então, Isso. resumidamente, eu acho que eu falo muito, tá? Não, doutor, eu gosto. Resumidamente, É aquilo que eu falei, está sendo uma aula maravilhosa aqui. Fica à vontade, doutor. mas resumidamente é isso. Sim, Junta perfeito. amor. Essa aqui é a minha palavra de crioulo que eu amo dizer. Juntar a mão. Quando a gente Uhum. junta a mão, menina, não tem pra outra não. Tem como não dar Sim, certo. Ficamos mais fortes, mais muito, capaz, mais muito, muito, resistente, muito. entende? E Uhum. aí, só flui. Só temos a É, ganhar. Eu não vi é nenhuma exatamente desvantagem, de isso. verdade. É É sobre exatamente isso. isso. Então, assim, doutora, mais uma vez, eu quero te agradecer de todo o coração, de verdade. Reitero várias vezes, assim, foi uma aula muito boa, foi uma aula Ah, muito boa obrigada. mesmo. E eu quero desejar, assim, bom trabalho para a doutora, que Deus esteja sempre aí abençoando a Amém. doutora, que a doutora saia hoje sabendo que me inspirou muito com todas as histórias que contou e esta questão das pacientes e tal, meu Ah, Deus, coisa boa. tocou muito mesmo. Meu coração agradeço muito, doutora, de verdade. Por E, nada. e mais uma vez, assim, vamos tentando fazer isso, puxar mais mulheres, Sim, trabalharmos por cima deste tema e ver pronto. se um dia nós conseguimos atenuar ou então eliminar essa questão da rivalidade feminina, que é um mal que está a destruir Indo por várias esse caminho a mulheres. gente consegue. Vai ser um É, trabalho cansativo, exaustivo, longo, mas vamos conseguir. Eu tenho não, certeza que vai conseguir. possível é de Com verdade. certeza. Eu também agradeço demais o convite. Foi um prazer O enorme prazer foi meu, falar com doutora, foi você, todo minha meu. irmã. Eu tô sentindo em casa. Nossa Senhora, foi muito bom mesmo. Eu nunca me soltei, eu acho, tanto assim numa conversa com Sim, pessoas, sim, sabia? foi o que eu também falei, que assim, eu me senti muito à vontade mesmo, muito à Oh, vontade. Não, foi por uma conversa nada. muito boa, doutora, de verdade, de Por todo o nada, meu bem. coração. Muito obrigada. Assim que finalizar aqui agora, eu Uhum. vou tentar assim salvar os vídeos. Certo. E isso, vou fazendo assim pequenos cortes, também vou disponibilizando aí Ótimo. aos poucos. Tá bom. Muito Aos obrigada, poucos. então. Um beijo Aí, grande para beijinho, você. doutora, e tenha um Tudo de ótimo bom. dia Tamo e Deus te junto. abençoe. Vamos conversar mais vezes. É isso, doutora. Tá Obrigada. bom. Tchau, tchau. Nada, gente. Tchau, gente. Obrigada por todo mundo também que Isso. assistiu. Eu não sei quem foram as pessoas, mas aqueles que assistiram, obrigada. Que bom que vocês estiveram aqui. Isso, Que obrigada. tomara que fez algum sentido, que faça sentido para vocês também. Muito obrigada de Isso. coração. Beijo e abraço para todos. Tchau, tchau, Tchau. doutora. Tchau, meu bem.